Pronto, estamos ao vivo. Estamos ao vivo? Vou dar um refresh aqui para ver como está lá na página. Na app, tem um live aqui. Uhum. E estamos ao vivo lá na página já. Vamos ver aqui quantos que nós temos assistindo. Até esse momento temos eu assistindo. Muito bem. Acho que você está me ouvindo aí, Isabela. Você vai ter que cancelar o seu áudio, senão vai... Já fechei aqui. Fechou? Uhum. Beleza, então. Pessoal, agora já somos mais, tem mais gente nos assistindo. Primeiramente, muito boa noite a todos. Esse é a nossa primeira transmissão do Mercado Informal. É uma tentativa de explicar as coisas que acontecem na economia e na gestão de um modo geral, de maneira desburocratizada, uma maneira mais informal. E hoje nós temos alguns convidados. Hoje a Karen Thomas está entrando aí ainda na live. Eu vou passar para ela aqui o link. Ela ainda não se conectou, porque parece que ela não recebeu o e-mail. Vou passar aqui o link para ela. Vamos ver se eu acho o link. E, antes de mais nada, eu gostaria de apresentar, então, o nosso convidado que já está conectado, que é o Saulo Inácio. O Saulo, ele é gestor de empresas e CEO da Samtec, empresa de biotecnologia. Já vou deixar o Saulo falar um pouquinho aí também. Vou apresentar o Marcelo Buffa. Marcelo Buffa, que é professor das cadeiras de Ciência Política e Sociologia, também é uma pessoa com ampla participação aí no movimento político regional, e é uma pessoa que é um grande produtor de textos aí na área de sociologia. Com a gente, na parte técnica do encontro, estão a Isabela e a Eduarda. A Eduarda e a Isabela são estudantes de jornalismo da UNAERP, e a Eduarda agora é uma nova membro aí do nosso grupo de estudos que promove, inclusive, esse programa, que é o NEAD, né? Núcleo de Estudos Avançados em Economia, Administração e Desenvolvimento. Eu vou pedir para o Saulo se apresentar aí um pouquinho, falar um pouquinho dele. Ok, Christian, eu sou o Saulo, como você já disse. Para mim é uma oportunidade muito interessante. Eu agradeço o convite para participar deste evento, num formato que a nossa nova realidade vai, aos poucos, impor, que seja cada vez mais utilizado. Já está sendo muito utilizado, e creio que mesmo depois de passada toda essa situação de pandemia, esses formatos estarão cada vez mais como parte do dia a dia de todos nós. Mas para mim é uma agradável experiência, porque a Universidade de Ribeirão Preto, a UNAERP, faz parte da minha história há muito tempo. Eu sou da segunda turma de graduação em Administração de Empresas da UNAERP. Também fui docente da UNAERP durante um período, antes de me mudar para São Paulo. Fui docente na Faculdade de Administração de Empresas e também na Faculdade de Serviço Social. Depois me mudei para São Paulo. Lá eu continuei os meus estudos de pós-graduação e também cursei o mestrado na EASP da GV de São Paulo, e prossegui a minha carreira de magistério também na área de administração de empresas em São Paulo, onde residi por 11 anos e fiz carreira profissional no grupo Philips, holandês, que foi a minha grande escola de gestão. E voltando para Ribeirão Preto para assumir a direção de uma indústria farmacêutica, que na época havia terminado de concluído uma joint venture com uma multinacional europeia, e depois desse período eu permaneci no segmento farmacêutico, onde me associei a uma empresa farmacêutica local e depois fundei a minha própria empresa farmacêutica, que é a Samtec Biotecnologia, que estamos aí nesse desafio de empreender
num país difícil, mas promissor, como já há um bom período nessa área farmacêutica. Eu já tenho uma experiência aí de mais de 30 anos no mercado, e por isso que é uma alegria estar presente no evento, podendo debater com todos a questão tão momentosa do coronavírus com atividade econômica, né? Exato. Que é um problema de saúde pública e, ao mesmo tempo, também é um grave problema econômico pelas consequências que tem trazido para a sociedade de uma maneira geral. De maneira que eu fico à disposição aí no encaminhamento dos temas para debate, e quero cumprimentar os demais participantes todos e, uma vez mais, agradecer pelo convite. Legal, Saulo, muito obrigado aí. Agora acabou de entrar a Eduarda, a Isabela também vai fazer parte aqui desse nosso encontro, e eu queria apresentar o professor Marcelo Bufa, que é um dos professores titulares aqui do nosso programa, que ocasionalmente ocorrerá em um outro formato, evidentemente. Na verdade, éramos para ter estreado já antes da pandemia. Foi exatamente na data que nós gostaríamos de estrear que nós, infelizmente, tivemos que interromper as nossas atividades por conta da pandemia, e aí nós só retomamos agora através da internet, através das lives, e o professor Marcelo Buff. Agora, acabamos de receber a Karen, que também é nossa convidada. Karen, hello. Bem, está conseguindo me ouvir aí, Karen? Eu estou ouvindo. Você está me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Perfeito. Acabamos de apresentar o Saulo, eu acabei de falar do professor Marcelo Bufa também, que vai ser nosso... vai trabalhar com a gente aí nesse formato de programa, que não vai ser agora, sim, via live sempre. Ele vai ter um podcast, ele vai ter também a transmissão via web através da rádio UNAERP, inicialmente. Que é o mercado informal. E isso daqui é mais ou menos um teaser do que vai ser o programa, né? O programa vai ter um outro formato, com certeza. Mas o professor Marcelo, por favor, se pudesse se apresentar rapidamente também, para a gente poder introduzir a Karen. É isso aí. Deveríamos deixar a convidada se apresentar, né? Mas como você já me introduziu, porque ela não tinha aparecido, vamos lá. Então, como o Christian disse, né, sou professor aí do curso, né, a princípio, né, sou professor do curso de administração de empresas da UNAERP, né, mas assim como o professor Saulo também, né, ali no curso de serviço social e também aí, no caso, de relações internacionais. Nessas áreas que você colocou, Christian, sociologia e da ciência política, certo? Quero aí, de antemão, dar, então, boa noite para os nossos convidados, obrigado por vir participar. Saulo, obrigado, Karen, vocês estarem por aí. E obrigado, Christian, por ter, no caso, né, eu acho que você aparece como idealizador aí desse programa, pelo convite que me foi feito, para estar com você aí participando, então, todas as quartas-feiras, a princípio, então, nesse formato, mas depois a gente vai, né, tá lá no estúdio da Rádio UNAERP para estar apresentando o programa, tá? Então, o tema é bastante interessante, né? Deveras contemporâneo, certo? Que é a questão, então, do coronavírus da economia. E eu acho que nisso a presença dos nossos convidados aí de diferentes áreas vai ser fundamental para fazer um debate aí no que é a nossa proposta, né? Falar de economia de uma maneira bem informal, tá certo? Eu estava meio receoso, Christian, porque eu não sabia que formato de programa você estava pensando. Se era tipo Manhattan Connection ou era um Pânico na TV, né? Vamos tomando pé de como vai ser a coisa, aí a gente vê. Com certeza, vamos ver. O formato ele vai chegar em algum momento, né? Você sabe que quando a gente trabalha junto, a gente deixa as coisas muito livres para elas irem tomando forma com o tempo. Karen, gostaria de introduzir a todos. A Karen Thomas, ela trabalha no Wells Fargo, nos Estados Unidos. Ela ocupa uma vice-presidência específica da área de tecnologia, com a qual ela tem uma enorme familiaridade, uma enorme competência na área, e eu gostaria que você também se apresentasse. Ok, olha, o meu português é meio ruim, eu estou fora do Brasil faz 25 anos, eu tenho um pouquinho de dificuldade de falar português, soa meio estranho, porque eu sou brasileira,
nascida e criada em Curitiba, mas meu português sai um pouco estranho. Como o Christian falou, o Christian é meu primo. Eu sou a vice-presidente de Analytics no banco Wells Fargo. Hoje eu gostaria de falar sobre o processo que a gente está sofrendo aqui nos Estados Unidos, e a maioria das corporations, né, das empresas, como que eles estão lidando com o impacto do coronavírus nos funcionários. Legal. Então, bem, a primeira forma de abordar vocês aí, para deixar a coisa mais light, mais leve, eu gostaria de estar servindo a todos uma cervejinha, um amendoinzinho. Infelizmente, não vai dar para fazê-lo via web, né? Afinal de contas, a proposta desse programa é ser bastante informal. Inclusive, nos programas no estúdio, teremos cerveja regularmente, que é para trazer aquele papo de economia mais descontraído, uma coisa realmente normal. Opa. Meninas, inclusive, só toparam participar dessa iniciativa porque eu prometi que a cerveja ia ser de graça. Mas, de qualquer forma, nós temos aí diversos assuntos sérios para abordar, mas eu acho que os assuntos não precisam ter todo aquele peso que, de certa forma, são dados em outras instâncias de discussão desses assuntos. Então, primeiramente, eu gostaria de jogar uma pergunta para vocês, uma pergunta que, de certa forma, pode tomar aí todo o tempo do programa, e que eu imagino que a gente tenha que conseguir, de certa forma, abordar, porque é a pergunta que todo mundo, de alguma forma, está falando, está todo mundo questionando. Será que existe um caminho do meio entre o isolamento e a total flexibilização do trabalho, das atividades econômicas, em tempos de uma epidemia tão perversa, de um vírus que se espalha numa velocidade e tem uma letalidade superior a muitas das outras epidemias que nós tivemos? Logicamente que não se compara a algumas outras doenças mais sérias, mas com certeza é uma das mais contagiantes que a gente já teve notícia, principalmente nos últimos tempos. Será que existe um caminho do meio em relação a isso para tentar salvar a economia? Eu acho que, nesse momento, a gente nem precisa perder muito tempo para dizer que todas as economias, de alguma forma, foram evidentemente impactadas pela questão do isolamento social. Tem algumas pessoas que defendem muito a flexibilização do isolamento social. No Brasil, isso se tornou algo muito complicado, porque nós tivemos uma polarização política que atingiu diversas outras dimensões do convívio social, que tange ao convívio e ao poder econômico que nós temos, mas, de certa forma, é um assunto que está dividindo opiniões, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. A Karen deve ter acompanhado aí, inclusive, que eu vi manifestações a favor da flexibilização. É lógico que as manifestações a favor do isolamento, eu imagino que não vão acontecer, porque seria um contrassenso, né? As pessoas irem para a rua para defender ficar em casa. Mas a outra forma, ela está sendo bastante evidente, e principalmente no Brasil, e lógico, nós temos o estofo político disso, porque nos Estados Unidos já não, uma vez que o presidente já voltou atrás em muitas das ideias que ele lançava a respeito do vírus, mas no Brasil, nosso presidente continua firme e forte, defendendo uma liberalização do isolamento de maneira um pouco mais geral. Então eu queria jogar a bola para vocês, para tentar entender como vocês veem isso. A Karen já levantou a mão ali, parece que ela está muito ansiosa para falar. Por favor, Karen, diga para a gente o que você pensa. Olha, é o seguinte, essa história de isolamento, claro que se a gente pudesse, botava 100% das pessoas no mundo em isolamento e ninguém saía, right? Não, a gente não pode fazer isso, né? Nos Estados Unidos, a gente tem 30 milhões de desempregados. 30 milhões. A última pandemia, que em 1918 e depois veio a Grande Depressão, a gente teve 15 milhões de desempregados. Então, aqui nos Estados Unidos, o pessoal está quase indo em guerra civil, sabe? Eles não estão aceitando ficar em casa. Por pessoas como eu, que sou, como é que fala? Privilegiadas, que pode trabalhar em casa, fazer home office, eu não tenho nada a reclamar. Por mim, eu ficaria em casa para sempre. Eu não quero ficar doente, eu não quero pegar esse COVID, e todo mundo da minha área também
it's okay, e todo mundo quer ficar em casa. Mas, pessoal de waitresses, como é que fala? Garçonete, pessoal que trabalha em restaurante, pessoal, professores de elementary school, da escola, motorista de Uber, enfim, todo mundo que não pode trabalhar em casa. Eles querem voltar a trabalhar porque o governo não está ajudando. Eles receberam $1.200, que nos Estados Unidos, $1.200 não compra nada, não paga nada, e o seguro-desemprego... Manda pra gente, viu, Karen? Pode mandar os $200 pra gente, porque tá R$6 o valor. Pois é, mas anyway, então, o pessoal quer voltar a trabalhar e eles querem retomar a economia. However, só que a economia nunca mais vai voltar ao normal no mesmo nível que estava antes, right? Não vai voltar. Por exemplo, lançou um artigo no New York Times que as companhias de Nova York, de Manhattan, estão planejando para o pessoal ficar em casa indeterminadamente. No meu banco, eles não têm previsão para a gente voltar ao trabalho normal. O Twitter já falou, olha, todo mundo vai ficar trabalhando em casa permanentemente. Então, essa de arrumar um meio termo vai ficar meio difícil, pelo menos aqui nos Estados Unidos. Todo mundo está apoiando o distanciamento. Entendi. Saulo, o que você acha a respeito disso? Eu acho que a Karen tocou num ponto que é fundamental, é um divisor de águas, na minha opinião. Eu concordo com o que ela disse. Eu acho que nós não vamos voltar àquilo que a gente considerava o normal antes da pandemia, até porque algumas coisas boas estão acontecendo. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo agora é uma coisa boa. Nós estamos fazendo uma reunião com uma pessoa em Nova York, uma pessoa aqui na zona sul de Ribeirão Preto, outra pessoa na zona oeste de Ribeirão Preto, enfim. Isso é uma coisa boa, porque nós todos estamos aprendendo que a utilização de outros formatos de interação entre as pessoas, não só é mais econômico, mais eficiente, mas também é mais inteligente do que você gastar todo um monte de energia, logística e tudo mais, para colocar um monte de pessoas numa sala discutindo presencialmente, quando essa discussão pode perfeitamente ser feita, como estamos fazendo aqui agora. Poderia ter, por exemplo, alguém de Pequim, nesse momento, aqui junto com a gente, ou de Londres, ou de Moscou, enfim. A tecnologia hoje permite isso tudo. Essa tecnologia já estava disponível antes da crise, só que agora ela passou a ser usada de uma maneira muito mais ampla, e isso é bom. Mas a Karen tocou num ponto que, para mim, é o divisor, que é o seguinte: o aspecto econômico da crise tem a sua crueldade no sentido que ele atinge de maneira expressiva o pequeno negócio. Ela citou os restaurantes. Eu sentei num restaurante em Paris no ano passado, num sábado, na hora do almoço, por volta de meio-dia, meio-dia e meio. Eu fiquei surpreso com o seguinte: eu não sabia que a gastronomia já havia se tornado um negócio tão gigantesco assim no mundo. Naquele bloco, naquele quarteirão que eu sentei, 120, os quarteirões em Paris são maiores do que aqui no Brasil, tinha mais ou menos uns 120 metros. Ali tinha 5 ou 6 pequenos restaurantes de um lado da rua, do outro lado tinha mais um tanto desse. Então, em apenas um bloco, nós tínhamos ali mais ou menos 12 ou 13 restaurantes, todos lotados e com pequenas filas na calçada, aguardando assento nas mesas para poder tomar a refeição fora de casa. Imagine a quantidade de garçons, garçonetes, cozinheiros, maîtres, chefes de cozinha que estão empregados nesse negócio. No dia seguinte, no hotel, estava tendo uma reunião e eu conheci ali um assessor econômico do Departamento de Economia do Ministério, lá o nome é outro, mas o Ministério de Economia da França. Então, ele me dizia o seguinte: olha, você está tocando num ponto crucial, porque
Num sábado, na hora do almoço em Paris, cerca de 2.800.000 pessoas sentam para tomar a sua refeição fora de casa. Se você considerar que são 5 sábados no mês, nós estamos falando de 12, 13 milhões de pessoas só no almoço de sábado. Se você considerar um ticket médio aí de 30 euros por refeição, nós estamos falando de uma montanha de dinheiro no mês, e se você anualizar isso, só o almoço de sábado rende, no mercado de gastronomia de Paris, não é da França, de Paris, algo como $500 milhão por ano. Se você explodir isso para a França inteira, que é um país que tem um turismo muito grande, e que as pessoas estão habituadas, não só no sábado, mas no sábado à noite, no jantar também, no domingo, no almoço, durante a semana, o mercado gastronômico de Paris e do mundo é gigantesco. Talvez já... Depois eu estudo econômico que mostra que a gastronomia e o turismo já são os 2 maiores mercados do mundo. Coincidentemente, são 2 das áreas que estão mais fortemente, talvez as áreas mais fortemente afetadas por essa crise. Olha a quantidade de trabalhadores, eu citei alguns, são trabalhadores qualificados. Hoje, o sujeito, para ser cozinheiro de um restaurante, ele tem que se qualificar bem. Um chefe de cozinha, um garçom, um maître, um guia de turismo. Eu, na Grécia, que é um país também que vive de turismo, eu fui atendido lá por uma guia de turismo que ela tem um conhecimento enorme de história, de geografia, de cultura. Essas pessoas estão qualificadas, estão todas desempregadas. A minha esposa tem uma agência de viagens aqui em Ribeirão Preto. Nos últimos 2 meses, a receita bruta foi exatamente igual a 0. Não é que caiu 30%, 50%, não. Zerou. É 0. Imagina o risco de desemprego de quantos... o setor aéreo, que foi fortemente atingido, nós estamos tendo as companhias aéreas começando todas a entrar em processo de recuperação judicial. Então, é claro que tem que haver um meio termo, respondendo à sua pergunta, Cristian. É óbvio que tem que ter um meio termo. A saúde é muito importante. Aqui no Brasil tem uma discussão agora assim, que é uma discussão idiota. O que é mais importante, a saúde ou a economia? Ora, essa discussão não cabe. São tão importantes quanto. A saúde e a economia são tão importantes quanto, porque eu vou dar um exemplo de um amigo meu, não é aqui de Ribeirão Preto, é de uma cidade média, grande também. Ele é proprietário de 3 restaurantes. Gera emprego para 72 pessoas. Ele já demitiu 50, tem 22 ainda, e vai demitir os outros 22. Ele está desesperado. Semana passada, em conversa com ele, ele falou para mim o seguinte: eu prefiro o vírus. Prefiro o vírus. Para uma pessoa chegar a esse ponto, imagina o grau de desespero, porque ele não está conseguindo pagar as contas, ele não está conseguindo manter os empregos, ele não está conseguindo mais sustentar a própria família. Então, o cara chega a um ponto que ele fala, não, se é para viver assim como um morto-vivo, então eu prefiro o vírus, para virar um morto-morto. Nós temos 12 mil mortos aqui no Brasil. Pelas últimas estatísticas, 12 mil, quase 13 mil. Quantos mortos-vivos será que nós já temos? 500 mil? 800 mil? 1 milhão? A partir do desespero desse amigo que me disse isso, prefiro o vírus. Ou seja, nós não podemos fabricar mortos-vivos. Para não ter... Parece que tem uma pergunta, Saulo. Uma pergunta que veio aí a Isabela vai passar para vocês. Qual que é a pergunta, Isabela? Parece que é para a Karen, né? Eu queria voltar um pouquinho no que a Karen estava falando, quando você comentou a respeito dos $1.200 com que alguns americanos estavam tendo que se virar para pagar conta e tudo mais. Eu queria te perguntar se isso seria o equivalente ao que é o auxílio emergencial aqui no Brasil, que é de R$600, e como foram os critérios para decidir quem seria beneficiado com esse aporte. Então, esses $1.200 é mais ou menos equivalente aos R$600 do Brasil. Não dá para nada. Então, o critério de quem recebe os $1.200 é todo mundo nos Estados Unidos que ganha até $100 mil no ano. $100 mil é
é equivalente a, deixa eu ver, tipo uns, sei, Christian, aí no Brasil, quanto ganha por mês o pessoal, assim, de classe média? 5 mil reais, 3 mil reais? Depende de que tipo de classe média nós estamos falando, cara. A classe média do Brasil, que tem uma casa... A classe média brasileira é muito mais complexa do que só uma classe média. Olha, cara, eu vou te falar que tem classe média que ganha familiar 30 mil reais por mês e tem classe média que ganha 3 mil reais. Então, é muito amplo o espectro. Tá, então vamos aqui o salário médio do brasileiro é R$ 2.200, mais ou menos. Pois é, eu sei, é difícil comparar. Então, não tem muita comparação, porque no Brasil se ganha tão pouco. Exatamente. Então, quando eu falo de 100 mil reais, tem $1 mil, você diz, oh meu Deus, 100 mil dólares são 500 mil reais, é muito, então. Mas aqui nos Estados Unidos, 100 mil dólares é um... Já são 600, viu, cara? Já são 600. Hoje o dólar bateu a marca. Que horror. Mas nos Estados Unidos, 100 mil dólares por ano é muito pouco, não é não, Karen? Não é pouco, não é pouco. Não é pouco. É um salário que dá para sustentar uma família, que tem um carro, dá para ir em restaurante, dá para ir viajar. É um salário de classe média. Então, até quem ganha 100 mil dólares no ano ganhou 1.200 reais, 1.200 dólares de compensação do Covid. E regardless, sem contar que se eles estão trabalhando ou não, todo mundo ganhou. Exato. Aqui no Brasil, a gente ainda tem alguma dificuldade para receber. Aliás, a propósito, não sei se vocês viram a notícia, eu vi essa notícia muito por cima, parece que o departamento encarregado lá na economia de fazer esse repasse desse dinheiro, parece que repassou para os militares, parece que teve, se eu não me engano, foram 72 mil militares. 72 mil, sim, eles ganharam, eu vi isso, Pois é, e como é que se engana, coloca na conta dos militares? Eu não entendi. Parece que eles vão devolver, pelo que eu ouvi, eles vão ter que devolver. Não, faz todo sentido que devolva. É o básico, né? Mas o mais revoltante é que o auxílio emergencial, desde quando o cadastro para você ver se você se qualifica, desde que ele foi aberto, não lembro se foi no final de março ou no começo de abril, mas já faz um mês. Tem gente que já está comemorando um mês de situação em análise, e até agora o calendário dos pagamentos ainda não foi disponibilizado. Então, tem muita gente que foi aprovado, não recebeu a primeira parcela ainda e não tem ideia de quando vai receber a primeira e a segunda. Então, é por isso que eu gosto de jornalismo. Ele não tem nada. Mas jornalista tem sempre ter informação na ponta da língua. A gente acompanha isso pelo Twitter, e aí eu também queria te perguntar, Karen, em questão de disponibilização desse dinheiro, foi realmente emergencial? Foi uma coisa rápida? Não travou em burocracia? O pessoal que... Eu ganho um pouco mais de 100 mil, então eu não recebi. Mas eu conheço gente que recebeu e demorou 2 semanas para quem tinha depósito direto na conta, e demorou 3 semanas para o pessoal que recebeu o cheque, né, pelo correio. Mas todo mundo já recebeu. E agora, sexta-feira, amanhã, vai ser aprovada a segunda remessa dos outros 1.200 dólares que os republicanos eles não estão querendo liberar. Mas tem muita gente precisando. Tem gente que precisa desse dinheiro. Como eu falei, o pessoal que dirige Uber, o pessoal, as waitresses, o pessoal de restaurante, esse pessoal, todo mundo precisa, né? Eu não preciso. Se eu pudesse optar, né, o pessoal que trabalha comigo, todo mundo que eu ganho mais de 100 mil, nem qualifico mesmo, mas o pessoal que qualifica e estão recebendo, e estão empregados, eles deviam, para mim, eu acho que esse pessoal não deveria receber, entendeu? Deixa para o pessoal que precisa mesmo, mas aqui nos Estados Unidos é igualdade, né? Todo mundo tratado igualmente. E logicamente que há uma percepção muito distinta dos tipos de governo, né? Apesar de que muito me parece que há uma certa semelhança entre os dois chefes de Estado neste momento político, e de certa forma essa semelhança está inclusive
ressaltada na opinião a respeito do vírus. Pelo menos o Trump parou de se manifestar da mesma forma que o Bolsonaro tem se manifestado, mas eu queria ouvir um pouquinho do Bufa, que é o maior especialista que a gente tem nesse assunto aí de política. O que a gente pode assemelhar daquilo que a gente está assistindo aqui, daquilo que o pessoal lá está passando? Eu sei que você acompanha muito o cenário internacional, por ser professor dessa cadeira também, e, de certa forma, a gente, principalmente a imprensa, está apontando muito para algumas, vou tentar ser eufemista nesse caso, inépcias da ação pública, né? E o que você vê do que está acontecendo hoje e o confronto que você faz com o que está acontecendo lá fora? Então, Christian, a respeito disso eu tenho um ponto de vista que aí que é interessante, porque como é um programa de economia informal, eu acho que eu poderia colocar isso e ia deixar a pergunta no ar para os nossos convidados. Dentro de tudo isso que nós estamos falando, de valor de renda para os Estados Unidos, valor de renda para o Brasil, os acontecimentos, né? Como eu acho que bem colocou o Saulo, são coisas que vão mudar a nossa realidade, porque estamos usando diversas coisas que já eram tecnologias, mas provavelmente elas vão continuar sendo usadas de uma maneira mais intensa. Eu acho que novas formas e relações de trabalho vão acabar sendo criadas. Então, eu vejo que é o seguinte, esse momento do coronavírus é um momento de crise, mas também pode ser um momento que, como a gente observa, assim, a crise de 1929 também foi uma crise, certo? E foi daí que nós tiramos, então, a difusão do bem-estar social, tá? E nesse sentido, né, isso eu vou dizer porque eu vi até um comentário do Henrique Meirelles, certo? Que, no caso aí, a gente sabe que ele não tem, né, vamos dizer, nenhum perfil que se diga muito economista e desenvolvimentista com relação ao Estado, mas ele defende, por exemplo, aí a emissão de papel moeda, como mais ou menos aconteceu no keynesianismo, né? E vendo essa questão de renda que todos nós estamos comentando, eu fico pensando, será que a gente não poderia ver isso como uma oportunidade e, ao invés de, no caso, querer dar um impulso da economia de cima para baixo, dar de baixo para cima? Porque o que eu tenho visto é que as crises econômicas, o impulso tem sido dado no sistema financeiro, no sistema bancário com dinheiro público. Por que não usar o dinheiro público, por exemplo, independente da nossa capacidade de fazê-lo ou não, mas transferindo mais recursos para a área de consumo da sociedade, tá? E, basicamente, eu acho que é o seguinte, em virtude disso, se a inflação pode ser depois uma preocupação, deixa ela ser uma preocupação depois, mas não vão perder a oportunidade. É só para jogar isso aí no ar. Então, eu conto com a participação dos nossos convidados. Saulo, quer falar alguma coisa? Eu quero cumprimentar aí o Marcelo pela opinião. A economia, recentemente, no Brasil, mas pelo que eu acompanho também no mundo, a economia vem progressivamente dependendo muito mais do seu desenvolvimento, dos pequenos negócios do que das grandes estruturas. Isso é visível, isso é evidente. Então, eu tenho um dado de 2019, 92% dos novos empregos gerados no Brasil foram gerados pelo micro e pelo pequeno negócio. 92%. Então, quando nós falamos em política de estímulo econômico, nós temos que pensar em injetar capital, injetar recursos, ainda que públicos. Eu não gosto muito do governo, mas se o governo vai ter que fazer alguma coisa, já está fazendo. Nós não vamos agora ter ilusão com relação a isso. A carne é do mercado financeiro, então, ela provavelmente já sabe, o Wells Fargo é uma instituição exemplar, muito bem gerida. Na crise, eu comentava com o Christian um pouquinho antes, na crise de 2008, 2009, o Wells Fargo foi considerado uma das possíveis soluções para a crise, porque era um banco que tinha um padrão de gestão diferente e estava muito capitalizado, e até hoje segue sendo uma organização exemplar. Então, obviamente, tem lá suas informações. O Brasil vai ter um endividamento acima de 100% do PIB, e vai ficar por alguns anos com esse grau de endividamento, que é preocupante sim, mas se esse endividamento, que é mais ou menos inevitável diante da situação que nós estamos for utilizado para estimular o pequeno empreendedor, o microempreendedor,
para que ele possa, com o dinamismo próprio que tem, o povo brasileiro nesse sentido é espetacular, o povo brasileiro é bom, o povo brasileiro é dinâmico, é trabalhador, quer investir, quer trabalhar. Nós não podemos cercear essas pessoas. Claro que não podemos ser irresponsáveis. Voltando agora ao ponto do Christian. Qual é a solução intermediária? Nós temos que liberar progressivamente a economia, porém com cuidados. É evidente que nós não queremos ter um recrudescimento, uma nova onda de contaminações. Nós temos que fazer com que essa abertura seja progressiva e responsável. O que significa ser responsável nesse caso? Seguir aqueles cuidados básicos e preventivos. O meu negócio é na indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, tanto, porque ela já tem procedimentos rigorosos. Quer dizer, o profissional na indústria farmacêutica, ele tem procedimentos rigorosos para entrar no ambiente de produção, para sair do ambiente de produção, ele tem que se paramentar, ele tem que fazer uma asepsia, ele tem, enfim. Para nós, trazer isso, que já é o nosso dia a dia, para as demais áreas da empresa, que são as áreas administrativas, back-office, logística, etc., não foi muito difícil. Só que isso, eu fiquei feliz, porque um grupo de funcionários nossos procurou os nossos profissionais técnicos, que são basicamente farmacêuticos bioquímicos, porque queriam adaptar as normas que nós seguimos na empresa, que são extremamente estritas, para os seus ambientes familiares e domésticos, ou seja, para as suas casas. Então, o nosso grupo técnico se reuniu com um grupo de funcionários para passar para eles um conjunto de procedimentos que eles podem também seguir nas suas casas, no transporte público, nos seus contatos sociais, enfim, se esses cuidados forem tomados, nós temos estudos aqui recentes que mostram o seguinte, aliás, a Universidade de Oxford, na Inglaterra, publicou isso. 2 pessoas conversando, uma portadora e a outra não, nenhuma das duas com máscara. O risco de contágio é de quase de 19%. Uma com máscara e a outra não, cai para 1,2 alguma coisa por cento o risco de contágio, ou seja, 98, de não risco. As 2 pessoas usando máscara, 0,00012% de risco de contágio. Então, você veja que um simples uso de máscara já reduz enormemente o risco para a população. Então, nós podemos voltar para uma quase normalidade se nós tomarmos o cuidado de proteção visual. Quem não usa óculos de grau como eu parei de usar lente de contato, estou usando óculos porque também me protege de um espirro, de uma tosse. Use óculos Ray-Ban, use um óculos de proteção, não custa muito caro isso, e colabora muitíssimo para a proteção, mas a máscara, chega em casa, procedimentos preventivos, a Coreia, o Japão, eu estive um almoço, um jantar na Coreia, Taiwan, eles usam chinelo, você chega num restaurante lá para jantar, no hall de entrada, você tem que tirar o sapato e colocar o chinelo. Você vai andar de chinelo dentro do restaurante. Você chegou no seu ambiente de jantar, são aquelas mesinhas baixinhas com as almofadas, você tem que tirar o chinelo do corredor e colocar o chinelo do ambiente onde você vai jantar. Deu vontade de ir no banheiro. Eu levanto de onde eu estou sentado com o chinelo do ambiente onde eu estou comendo, troco de chinelo no corredor, vou pelo corredor até o banheiro, surpresa. Lá no banheiro tem que trocar de chinelo de novo, tem um chinelo de andar dentro do banheiro. É assim nesses países há muito tempo, muito antes da crise, só que para eles isso é rotina, é hábito adquirido. O que vai mudar nas nossas vidas é que nós vamos ter que trazer um pouco desses hábitos para o nosso dia a dia. Com esses cuidados, nós podemos caminhar para uma normalização, claro que é um novo normal, o brasileiro não está habituado com isso, mas vai ter que, senão vira irresponsabilidade. Nós somos a favor de uma abertura, nós achamos que a economia é tão importante quanto a saúde, porque uma economia dinamitada, produzindo mortos-vivos, morto-vivo é doente, a saúde do cara também foi para o espaço. Para evitar isso, nós temos que fazer uma normalização, um novo normal, que permita as pessoas viverem com um mínimo de normalidade dentro dessa anormalidade, que é um vírus com o qual nós vamos conviver ainda por um bom tempo, porque não há medicação específica para ele, não há vacina
específica para ele, portanto, ele vai continuar por aí. Esse novo normal tem que ser um novo mesmo, normal, mas novo. E esse significa cuidados que nós vamos ter que tomar. Com isso, dá para começar a retomar a atividade econômica de uma maneira bem mais acentuada do que nós temos agora. Saulo, a economia não parou de vez, né? Pelo que eu tenho percebido. Na verdade, você que é industrial, eu sou gestor de uma empresa também, a gente não parou nossa atividade. A sua empresa, por exemplo, tem 3 turnos na indústria. Eu vejo muitas empresas que não pararam também, e o pessoal está tomando os devidos cuidados. Eu tenho informações aqui que em Ribeirão Preto, o ponto mais alto de paralisação representou ali 46% de isolamento, que significa dizer que você tem aí 54% da população ativa na rua, não pararam, isso é informação que vem das operadoras de celular. E, de certa forma, eu acho que nós fizemos um isolamento à brasileira, né, que teve lá os seus resultados por ser iniciado, aliás, tudo aqui a gente abrasileiriza, né, desde o sushi, que vai cream cheese, né, até outras coisas da pandemia, né, a gente sempre dá uma brasileirada nas coisas. Mas nós temos aí pelo menos 2 perguntas, a Isabela e a Eduarda. Eduarda, qual é a pergunta do Ricardo, é isso? O Paulo Ricardo, ele falou assim, boa noite. Eu acho que o ponto mais óbvio, que muitas vezes acaba no esquecimento, é que não existe um crescimento econômico se a população não tem renda para consumir. Pergunto aos convidados a opinião deles acerca do tema. Gente, eu acho que a Karen caiu e não voltou. Alguma coisa aconteceu, mas vamos responder aí a pergunta do Paulo Ricardo. Eu arriscaria passar para o Saulo. O que você acha sobre crescimento econômico em relação à renda? Se a renda não... Logicamente, eu acho que a pergunta dele quase que se auto-responde, porque é baseada numa lógica muito estreita, né? Mas se a população não tem renda, não tem crescimento econômico. Mas você acha, vou complementar ainda a pergunta dele, você acha que nós temos alguma chance de crescimento econômico esse ano, Saulo? Não. Esse ano o PIB, o próprio governo reviu hoje, né, a previsão de crescimento do PIB, eles estão prevendo menos 4,7%. Acho até moderados nessa previsão, porque tem setores que o crescimento vai ser menos 100%. O setor aéreo, por exemplo, está parado, o setor do turismo está parado. O setor de restaurantes, bares e restaurantes está completamente parado. Então, e a gastronomia já tem um impacto grande, como eu disse há pouco, a gastronomia tem um impacto grande no PIB em todos os países do mundo hoje. É claro que mais em alguns, menos em outros, mas em todos os países isso é crescente. Então, quando você tem todos os bares e restaurantes parados, na maioria são pequenos e médios empresários, microempresários até, esse pessoal está sem renda nenhuma. Então, é evidente que isso é um impacto. O Paulo Ricardo está certo, sem que o sujeito tenha renda, como é que ele vai consumir, como é que vai ter crescimento econômico? Se o dono do pequeno restaurante não tem renda, como é que ele vai pagar a mensalidade da escola das filhas e dos filhos? Como é que ele vai pagar a mensalidade do carro? Como é que ele vai tomar o Uber para ir trabalhar, se ele for usuário de Uber? Então, o impacto econômico da perda de renda desse pequeno empreendedor, desse microempreendedor, é brutal. Então, esses segmentos do empreendedorismo de pequeno porte é que eu acho que tem que ser fortemente estimulado. O governo, o Paulo Guedes parece que tem agido nesse sentido, o governo está, a cada dia que passa, está anunciando, para o setor de turismo foi anunciado ontem, para pequenos investidores, para pequenos empreendedores, parece que também tem vindo medidas aí, estão falando até de que em alguns segmentos vão liberar dinheiro a fundo perdido. Eu sou, embora um economista ortodoxo possa sentir até alergia a ouvir falar disso, dinheiro a fundo perdido, dinheiro público a fundo perdido, mas se for para o pequeno empreendedor, para o microempreendedor, eu acho que é válido, porque vai de encontro a isso que o Paulo Ricardo está perguntando. Eu preciso fazer com que esse espírito empreendedor, que é típico do povo brasileiro, do pequeno, do médio empresário, do microempreendedor, que esse pessoal não perca o pique, porque se eles perderem o pique, a situação vai de mal a pior. Então,
é preciso nós atenuarmos, que o PIB vai cair, é inevitável, mas é preciso que a gente faça com que essa queda seja a menos intensa possível. Entendi. Bem, eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto ainda, recuperando um pouquinho aí o endividamento brasileiro. O endividamento brasileiro hoje, ele, em relação ao PIB, demanda aí da conta de 75,8%. Isso atualizado de acordo com dados de fevereiro. Logicamente que existe um gás aí para gastar, uma vez que nós podemos comparar com nações como o Japão, por exemplo, que está acima de 228% de endividamento em relação ao PIB. Os Estados Unidos, que já passou há algum tempo de 100%, no governo Obama houve ali uma oscilação disso ao longo do governo. Chegou no governo agora do Trump, temos som aí. Chegou no governo do Trump, também houve uma oscilação, mas está lá em torno dos seus 100 e poucos %. Ou seja, nós temos gás para queimar ainda, né? Nós temos ainda, em relação aos outros países desenvolvidos, logicamente que a gente não tem os mesmos meios de produção que eles, nós ainda temos uma possibilidade de incrementar. A Karen está tentando voltar aí, mas eu acho que a câmera dela não tá entrando. Mas ela está chegou. Muito bem. Então, a minha pergunta é a seguinte: o grande problema disso que o Saulo falou é que assim, é necessário a retomada da confiança do investidor. Não adianta somente isso. Eu até tive uma aula que eu até fiz uma live lá no meu canal sobre isso. Não adianta a gente simplesmente repassar o dinheiro, porque quando o Meirelles fala de imprimir dinheiro, o grande problema não é imprimir dinheiro. Imprimir dinheiro necessariamente não causa inflação imediatamente. Lógico que tem todo um conjunto de ideias acerca da expansão da base monetária, se a representação do meio de pagamento vai ser igual ao produto produzido, mas a questão é, imprimir dinheiro vai impactar sim na inflação se o repasse for feito de uma maneira que você não consiga equalizar oferta e demanda. Se você ampliar a demanda e não tiver oferta, você tem inflação. Agora, como é que faz para ampliar a oferta? Ampliar a oferta, você tem que repassar, sim, para o pequeno empresário, e até mesmo para as empresas grandes, por que não? Desde que esse dinheiro seja revertido em produção para ampliar a oferta e aí sim ajustar oferta e demanda. Entretanto, o empresário só vai ter a propensão de investir e ninguém pode obrigar o cara a investir, a não ser com contratos, evidentemente, se ele receber esse dinheiro, mas ele só vai buscar o dinheiro se ele souber que existem condições de tornar aquilo viável ao longo do tempo. Se aquilo faz sentido em relação ao custo de oportunidade que ele vai ter de emprego do dinheiro. O nosso grande problema hoje é o seguinte: o investidor olha para o Brasil e fala assim, caraca, que samba do crioulo doido, o que eu vou fazer, né, com os meus recursos operando nesse país? Por que eu não tiro a coisa daqui e vou operar num lugar onde há sanidade mental, principalmente quando a gente olha para uma estrutura governamental que está cada dia mais complicada, complexa, eu diria, para ser eufemista novamente. Eu queria saber de vocês como vocês veem a contribuição do nosso governo, não só na esfera federal, mas nas outras esferas também, mas logicamente que a mais emblemática nesse momento de crise é a esfera federal. Como você acha que esses caras têm sinalizado para os investidores que dá para confiar? Qualquer um de vocês, vocês estão livres. Quem quiser falar. Eu imagino que a Karen tem bastante coisa para falar disso, porque ela também sofre lá nos Estados Unidos com um governo federal que às vezes dá uns impactos. É lógico que, né, o investidor olha para os Estados Unidos e sabe que os Estados Unidos são a última nação do mundo a quebrar caso tenhamos uma hecatombe, né? Mas... Olha, é o seguinte, vocês podem estar me ouvindo? O meu telefone morreu. Perfeitamente, estamos sim. Ok. Então, os Estados Unidos, falando, os Estados Unidos não pode quebrar. Bom, eu não sei, porque a gente está em trilhões e trilhões de dólares de dívida, de dívida externa, né? E a dívida interna, trilhões de dólares. Só esse package que foi liberado, o pacote da economia para liberar os $1.200 para cada pessoa, custou 3 trilhões de dólares. E agora, sexta-feira, vai ser aprovado outro pacote que vai custar outro, eu acho que não sei se é
100 bilhões, é um número assim ridículo. Então, a economia não está boa agora e nunca vai, na minha opinião, não vai voltar ao normal como estava antes anytime soon. Não vai, pelo menos nos próximos 5, vai demorar uns 5 anos ou 10 anos para voltar como a economia estava antes. O governo liberou, a gente estava falando antes sobre ajudar as pequenas empresas, o governo americano liberou dinheiro para as pequenas empresas e foi depleted. Como é que fala depleted, Christian, em português? Que foi... Acabou, foi usado todo. Foi usado todo em, tipo assim, 2 semanas. E quer dizer, as pequenas empresas pegaram o dinheiro rapidinho e não teve mais dinheiro para todo mundo. Então, o que os Estados Unidos estão fazendo? Eles estão imprimindo dinheiro, né? Porque não tem dinheiro para ficar distribuindo, assim, estão imprimindo dinheiro. Então, essa história de os Estados Unidos não vai quebrar, olha, a gente depende da China. E agora a China, todas as empresas que estavam fabricando coisas na China agora estão voltando para os Estados Unidos. E esse processo vai demorar de uns 10 a 15 anos para normalizar a economia de como estava antes. O Trump está falando que em julho a gente vai voltar ao normal, o que não é verdade. Pois é, isso. Pois é, mas é que ele tem umas eleições aí pela frente, né? Ele precisa sinalizar para o americano que a bonança está logo ali, né? Quando a gente sabe que o clima ainda não é tão bom. Mas em relação ao governo brasileiro, vocês acham que o governo brasileiro contribui ou não com a expectativa do investidor? Eu acho, Christian, que o governo brasileiro, do ponto de vista de expectativa do investidor, ele é o grande símbolo, o grande ícone. Não é o presidente, obviamente, porque ele fala que não entende nada de economia o tempo todo. O grande ícone é o Paulo Guedes. Paulo Guedes, a gente tem que admitir que ele entende de economia. Paulo Guedes é um liberal da Chicago University. Ele não gosta de imprimir dinheiro. Tem um pouco de razão, porque uma coisa é imprimir dinheiro nos Estados Unidos, que tem a moeda de troca mundial. Outra coisa é imprimir dinheiro no Brasil, que tem a moeda não conversível. O impacto inflacionário no Brasil seria maior ao imprimir dinheiro do que nos Estados Unidos. Porém, a economia brasileira está tão deprimida, mas tão deprimida, que nesse momento, imprimir um pouquinho de dinheiro, eu acho que não vai machucar em termos de inflação. Eu acho que está na hora do Paulo Guedes, não sei se ele já leu alguma vez, mas se não, na hora dele ler um pouquinho Lord Keynes. Eu acho que um pouco de keynesianismo nesse momento da economia brasileira não fará mal. O keynesianismo se desgastou nos anos 80, início dos anos 90 no mundo inteiro, porque houve um exagero, houve um abuso. Então, os governos começaram a gastar, soltar as trombetas, começaram a imprimir moeda desenfreadamente, não podia dar certo mesmo. Mas já se passaram quase 30 anos dessa experiência ruim. Então, agora, eu além de me graduar em administração de empresas, me pós-graduar em administração de marketing, fazer um mestrado em administração financeira, eu também acabei me apaixonando por filosofia, e acabei me tornando filósofo de filosofia, e há um filósofo que é o pai da racionalidade, que é Aristóteles, e Aristóteles é o autor daquela ética, que até hoje é um ditado muito utilizado popularmente, que diz assim: a verdade não está nos extremos, a verdade está no meio. Então, isso serve para o Paulo Guedes, que tem uma mentalidade muito ortodoxa. Olha, a ortodoxia é útil em alguns momentos, mas há outros momentos que a gente tem que ser flexível. Está na hora. Nós estamos vivendo um momento como esse que ele tem que entender que vai ser preciso o Estado injetar dinheiro na economia, ainda que isso implique em aumento de endividamento. Eu acho até que ele já está convencido disso. Então, respondendo a sua pergunta, Cris, eu acho que o Paulo Guedes inspira confiança no investidor brasileiro, no empreendedor brasileiro. Ele é um cara competente, é racional, a racionalidade tem que ser usada e ele sabe usar. Agora,
Aristóteles vale para a política também hoje. Se todo mundo entender que a verdade não está nem num extremo e nem no outro extremo, mas que é preciso achar uma verdade ponderada, racional, que esteja no meio, nós todos exercitarmos um pouco isso, senão nós vamos ficar naquela história de cai Bolsonaro, fica Bolsonaro, cai Bolsonaro, fica Bolsonaro, cai Bolsonaro, fica... Nós não vamos sair disso. Então, é o momento chegado de vamos discutir as teses. Às vezes o Bolsonaro, ele fala que quer reabrir a economia, eu sou tentado a concordar com ele. Eu posso não gostar muito dele, mas eu costumo dizer o seguinte, a pessoa errada, às vezes, pode estar dizendo a coisa certa. Se nós usarmos a racionalidade, eu tenho que olhar o que está sendo dito e não quem está dizendo. No passado, eu usava isso com o Paulo Maluf. No tempo que o Paulo Maluf era exorcizado, ninguém gostava do Paulo Maluf. O PT tinha até inaugurado um verbo que chamava malufar. Quando queria acusar alguém de estar fazendo coisa errada, esse cara está malufando. E eu dizia o seguinte, olha, se o Paulo Maluf disser que a Terra é redonda, eu não vou sair por aí dizendo que a Terra é quadrada só porque o Paulo Maluf é que está dizendo que ela é redonda. Agora, mesmo para o Bolsonaro. Se o Bolsonaro... Dizem que o Bolsonaro não vai falar que ela é redonda e dizem que ele acredita que ela é plana. Mas, se ele falar que é redonda, eu não vou sair por aí dizendo que é plana ou quadrada só porque é o Bolsonaro que está dizendo que é redonda e eu preciso discordar do Bolsonaro. Então, o que eu vou analisar é o que está sendo dito, para saber se eu concordo com o que está sendo dito ou não, e não quem é que está dizendo. E é isso que eu acho que está faltando um pouco no Brasil de hoje. Talvez um pouco também nos Estados Unidos com relação ao Trump. Quer dizer, o Trump pode ser a pessoa errada e, de repente, ele está dizendo algo certo. Eu tenho que analisar o que está sendo dito e não quem é que está dizendo. Mas será que eles estão dizendo as coisas certas? Algumas coisas, sim. Outras não. É lógico que nós viemos num cenário tenebroso no âmbito ético da política e nós substituímos por um outro cenário que talvez não seja... talvez seja oposto pelo vértice tão antiético em algumas coisas como era antigamente. Mas eu tenho uma certa dificuldade em conseguir entender o discurso do governo, mesmo porque eu acho que eles mesmos têm essa dificuldade. Eles trocam muito de opinião a respeito das coisas, né? Eu também tenho dificuldade. Então, a Isabela ia falar alguma coisa, Isabela? Tem alguma questão aí pra gente ou não? Não, né? Não, eu ia perguntar a opinião da Karen. Karen, o que você acha a respeito da disso? conduta do Paulo Guedes? Olha, como eu falei, os Estados Unidos está numa posição vulnerável e o Trump não quer, como é que fala, admitir que os Estados Unidos está quebrado, que a gente não está no top of the game, como ele fala, que a gente precisa da China, e para ele não quer, antes mesmo desse COVID começar, ele já estava colocando sanções contra a China, e agora ele quer todas as fábricas americanas fora da China, né, para começar a manufacturing. Há uma similaridade entre a situação do Brasil, que antes do começo da crise, nós vínhamos com um desempenho econômico inferior ao governo anterior do Temer. Que, aliás, o governo do Temer surpreendeu a todos, porque foi um governo que conseguiu fazer uma recuperação extraordinária do ponto de vista econômico. Logicamente, não vou discutir sobre a ética, que, de certa forma, nós tivemos... E concordo com você, Cris. Em curto prazo ele fez isso. Curto prazo, exatamente. Nos Estados Unidos, nós tivemos o mesmo processo quando entrou o Trump, teve uma manutenção dos níveis econômicos e, de repente, parece que a coisa começou a degringolar. E aí surge o vírus, a mesma coisa aqui no Brasil. Surge o vírus. E aí, todo mundo agora atribui o mau desempenho à questão do vírus. É o que me deixa um pouco preocupado em relação à fórmula. Será que a fórmula estava realmente funcionando? Ou será que, antes que a coisa ficasse muito evidente, antes que o pessoal começasse a mostrar as partes íntimas, apareceu uma tarja preta do que é esse vírus e a gente está acreditando que essa crise é por conta do vírus? Óbvio que foi muito potencializado por parte do vírus. O que vocês acham?
Olha, eu acho que a economia do Trump foi muito, Bull's economy, né? Bem agressiva, cresceu e triplicou a economia. A gente nunca teve tanta gente empregada como a gente teve nessa época do Trump. Mas, devido a essa agressividade dele, muitas companhias estavam operando sem um backup por exemplo, assim, quanto tempo a gente está nessa pandemia do lockdown? O que? Uns 4, 5 semanas, 7 semanas, acho, né? 2 meses. Então, como que por 2 meses as companhias estão quebrando? Quer dizer, eles não tinham reserva, né? Uma reserva para emergenciais nas companhias. Tipo assim, eu tenho emergência na minha conta. A maioria das pessoas que tem aquela mentalidade econômica tem uma emergência. Se acontece alguma emergência, tem 6 meses saved. Como é que fala saved? Economizado para uma emergência. Segurança. Então, você vai me dizer que as companhias não tinham reserva para sofrer algo assim, por exemplo, assim, por 2, 3 meses, se eu fosse, por exemplo, assim, se eu tivesse um salão, eu com certeza teria uma emergência. As pessoas não estão tendo emergência. Quer dizer, o small business, o pequeno empresário aqui nos Estados Unidos, não dá para comparar no Brasil, que no Brasil é outra coisa, mas aqui nos Estados Unidos é um país rico, todo mundo tinha que ter uma reserva para, se acontecesse algum imprevisto como agora, a economia não ia entrar em colapso como está agora. Quer dizer, então tinha um problema bem antes desse vírus. Sim, sim. Só para um dado para vocês, tá? Hoje, com o vírus, temos 65% das famílias brasileiras endividadas. Tá? 65% das famílias endividadas. Significa dizer que 35% dessa família tem algum nível de aplicação, obviamente sendo superavitário, está lá no sistema financeiro fornecendo recursos para que os bancos emprestem. Tá? Só que, se nós formos comparar com o nível americano, por exemplo, o mercado financeiro brasileiro é incipiente. Hoje a gente não tem um nível de intermediação como o mercado americano. Entretanto, por conta do spread bancário brasileiro, que é um dos maiores do mundo, os bancos brasileiros batem recordes de lucros, né? Ano após ano. Então, no último ano, dos 6 maiores bancos, 6 maiores lucros dos bancos do mundo, 4 eram brasileiros, sendo que um deles estatal. Né? Eu queria que vocês me falassem como vocês percebem a possibilidade de ajuda do mercado financeiro nessa situação de crise, como é que a gente poderia se utilizar disso? Saulo? Aí eu vou citar uma frase que eu concordo, mesmo que tenha sido pronunciada pelo Paulo Guedes, que é um cara que eu admiro, mas que muita gente não gosta. O Paulo Guedes disse ontem que existem 220 milhões de otários no Brasil sendo explorados por 6 bancos brasileiros, que é o que nós temos de bancos no Brasil. A concentração bancária no Brasil é tão absurda que é o que explica esses spreads elevadíssimos que você acabou de citar, o Christian. Agora, é por isso que eu não acredito que os bancos brasileiros vão fazer o dinheiro chegar no pequeno empreendedor. Não vão fazer, porque eles não têm interesse nisso. A margem de lucro que eles podem ter é tão brutalmente maior se eles continuarem. O Brasil tem um mercado financeiro muito sofisticado. Se há uma coisa, não é um mercado do tamanho do mercado dos Estados Unidos, obviamente não, mas é um mercado que tem uma prateleira de produtos muito variada e muito sofisticada, que aquele que investe no Brasil, esses 35% de famílias que o Christian falou que tem dinheiro para investir, eles têm muitas opções sofisticadas no mercado econômico brasileiro. Tem um amigo meu que costuma dizer o seguinte: o corporate finance sempre acha um caminho, e acha mesmo, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Agora, no momento em que nós temos que convencer o corporate finance a emprestar dinheiro para o pequeno empreendedor, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar no Brasil. Eu não creio que vai funcionar. Então, é preciso que o governo haja, de alguma maneira, mais firme para fazer com que esse dinheiro chegue nas mãos
quem precisa. Porque não vai chegar, deixado o free market, deixando o corporate finance atuar no free market, não vai chegar. Então, aí vai ter que ter uma ação, e vai ter que ser uma ação, digamos assim, bem objetiva e bem efetiva, para fazer com isso. E já está começando a ter algumas atividades. Por exemplo, aqui no Brasil a gente fala mal do Congresso, muito mal. Falamos extremamente mal do Congresso. Mas, de novo, eu vou concordar com quem eu não gosto. Eu também não gosto do Congresso brasileiro. Mas o Congresso brasileiro está fazendo uma lei, eu tomei conhecimento hoje, que vai forçar os bancos a baixar radicalmente os juros do cheque especial e do cartão de crédito. Por quê? Porque se nós estamos com a Selic na mais baixa taxa histórica, nós estamos quase com um juro real negativo no Brasil. O juro primário, comparado com a inflação, está quase chegando ao nível negativo. Apesar disso, os bancos estão cobrando spread de 12%, 14%, 20%, 25% no cartão de crédito e no cheque especial. Ora, tem muito pequeno empreendedor que usa o cheque especial como única fonte de recurso dele para poder manter o negócio dele vivo. Então, se o Congresso Nacional, de fato, conseguir reduzir drasticamente os juros do cheque especial e do cartão de crédito, eu acho que essa é uma medida não ortodoxa, mas extremamente necessária. Faço votos aqui de que os deputados e senadores sejam, de fato, impulsionados nessa direção e façam isso. E, repito, se deixarmos o corporate finance agir pelas regras do free market, o dinheiro não vai chegar aonde precisa chegar. Pois é, parece que o Congresso está tentando implementar uma regra de, se eu não me engano, 8% ao mês, né, de 7% a 8% ao mês, no juros do cheque especial como limite. Karen... Não, isso era antes, agora é muito menos, Cristian. Menos? Muito menos do que isso, menos. Karen, quase isso. Juro praticado aí, cara? Não, é quase isso por ano que eles querem implantar agora. Nossa. Quanto que é o juro praticado aí, cara? I think it's 6%. 6%. 6% ao mês, isso? No cheque especial? Não, ao ano. Nossa, não, é 6% ao ano. Ao ano. Ao ano, Cristian. Ao ano. Pois é, nós temos isso ao mês aqui, cara. Olha que maravilha. Por isso, meus alunos, quando vêm me perguntar assim, professor, eu tenho uma dificuldade para decidir o que eu quero fazer na vida. Devo abrir um negócio? Eu sim, deve abrir um negócio. Deve abrir um banco. Abra um banco. Você só vai ter isso quando você tiver um banco, porque afinal de contas... Mas é por isso mesmo que só tem 6, Cristian. É tão bom que só tem 6. Então, eles não deixam abrir, né? Então, nós já estamos aí há 1 hora na live. Eu imagino que as atividades lá na universidade estão em pleno vapor, principalmente na web, né? Infelizmente, eu vou ter que encurtar um pouquinho a nossa conversa, terminar. Por mim, eu ia até a meia-noite com isso, mas eu também dou aula daqui a pouco. E gostaria de parabenizar as meninas aí pelo bom trabalho, viu? Ficou jóia a live, bacana, a gente vai melhorando ainda mais aí, ficou muito bom. Eu estou bastante... Se quiser, se todo mundo puder estender mais meia horinha, estamos tranquilos, pode continuar. Sim. Agora a nossa audiência está estourando aqui, ó. Tô vendo ali. Então. Eu acho que a gente chegou no ponto que o pessoal realmente estava com mais vontade de ver. Então, por mim, podemos estender. Tranquilo. Então tá bom. Acho que dá pra gente fazer um pouquinho mais. Bufa, você tá ocupado ou não, né? Dá pra... Tranquilo, cara. Dou aula amanhã de manhã só. Então tá. Então eu vou estimulá-los um pouquinho mais na área da Karen, que é a área bancária. Karen, a gente sabe que a economia toda hoje está apoiada nessa dicotomia entre produção, né, e adiantamento de produção, ou seja, você, que é mais ou menos o que a sua área faz, você adianta recurso para as pessoas e fica aguardando as pessoas realmente produzirem e te devolver esse recurso, que é o que os intermediários fazem hoje. Ou seja, há todo um fator de multiplicador bancário, muito estudado, inclusive, no keynesianismo. Tá? Eles utilizaram bastante de modelos para definir a expansão da renda na economia.
E a Karen hoje trabalha num desses intermediários, né, que aloca lá na frente. Entretanto, uma das componentes que faz com que o custo do dinheiro no Brasil seja tão alto nos bancos comerciais, além da falta de concorrência que o Saulo acabou de evidenciar, é o risco. Nós temos um risco muito grande das coisas não se concretizarem. A cada 10 empresas que são abertas no Brasil, em 5 anos você vai ter 8 fechadas, tá? Numa transitoriedade típica já do nosso sistema. A minha pergunta é a seguinte, Karen. Como vocês conseguem enxergar aí de fora, quando vocês olham para o Brasil, o potencial de investimento no Brasil? Nós somos um país de risco, como as agências de rating já estão nos julgando desde o final do governo Dilma, ou você entende que não, existem outros caminhos para avaliar isso? Afinal de contas, nós só vamos ter dinheiro disponível para investir se o risco diminuir. Nos Estados Unidos, é muito mais fácil o investidor americano investir aí hoje, apesar de sabermos que, né, as taxas de retorno são menores, do que aqui. Como que você consegue enxergar isso? Olha, investir no Brasil, o investidor vai olhar assim, qual que é a situação econômica do país? É uma economia estável? Não, não é estável. A pessoa que vai investir no Brasil vai querer fazer dinheiro bem rápido, investe 1-2 meses, faz dinheiro e tira o dinheiro. Entendeu? Esse tipo de investimento não é bom para o país. É especulativo, né? Investimento especulativo é só para o investidor fazer dinheiro, investe, sei, $1 milhão, multiplica, sai com 1,5 milhão e tira e vai embora e investe em outro país. Acho que é isso que o Brasil atrai, porque é um país instável. Ninguém vai querer investir long term num país como o Brasil, com uma economia com esse presidente que está agora, sem querer virar político, mas não tem como querer investir nada no Brasil agora. O Christian, como bem a Karen colocou, o Brasil sempre foi uma terra de oportunidades para ganhos rápidos, cara, desde a época do Brasil colônia. Né, da febre do ouro, aqui é o lugar para você ganhar dinheiro e basta isso. É difícil a gente pensar em um projeto de nação para o Brasil. Né? Poucas vezes a gente procurou um projeto de fato de país. Né? Então é um país que está aí, eu acho que como bem ela colocou, dados os devidos contextos históricos, né, aqui então acaba se tornando um terreno fértil para investimentos que na verdade não tem compromisso com o país. O pessoal chamava de capital motel antigamente, né? Capital motel. Vem por uma rapidinha e aí já sai, porque não tem muito comprometimento, não há muito compromisso. Como investidor, Saulo, como você vê isso? Eu vejo bem, porque eu gosto de olhar o Brasil com outros olhos. É evidente, por exemplo, se você falar para ele, olha, você investiria no setor aéreo? O setor aéreo é um dos que não tem muito futuro próximo, porque quando terminar a pandemia, provavelmente o bilhete aéreo vai subir muito. Eu vi um estudo ontem a esse respeito. As companhias aéreas vão ter que fazer distanciamento, talvez vão ter uma fileira com passageiro, a outra não, uma fileira com passageiro, a outra não, enfim. Eles vão ter uma ocupação menor, porque a prevenção vai ter que continuar. Obviamente, isso os aviões vão sair com meia lotação, eles têm custos que precisam repor, o bilhete aéreo. Subindo o bilhete aéreo, vai ter menos passageiros disputando, o turismo vai perder também. Então, esses são setores que a gente, se nós formos olhar com faro de investidor, a gente tem que olhar para o futuro e dizer, olha, o que é que vai bombar e o que é que não vai bombar. Eu não vou investir onde eu sei que não vai bombar. Então, e olhando com esses olhos, o Brasil vai oferecer muitas oportunidades, muitas. Então, nós temos, eu costumo dizer o seguinte, se nós pararmos de olhar muito para a política, que está muito pesada, a política, só que ela já esteve pesada outras vezes, e pode parecer que eu sou muito otimista, mas quando eu olho que nós tivemos a extrema esquerda no poder, tivemos o centro no poder, tivemos a meia esquerda, depois tivemos a meia direita, agora temos a extrema direita. A hora que você olha para a política econômica, você vê que não houve grandes solavancos. O Brasil está
desde o Plano Real, com uma política econômica mais ou menos constante. Entra ministro da Economia, sai ministro da Economia, e as coisas permanecem mais ou menos constantes. Quando o Lula assumiu a presidência, eu lembro que tivemos uma reunião na Fiesp, que todo mundo, vai acabar o mundo, o Lula vai assumir a presidência. O Lula assumiu a presidência e nomeou o ex-presidente mundial do Bank of Boston para ser o seu presidente do Banco Central, manteve a política financeira ortodoxa que o Malan vinha fazendo com o Fernando Henrique Cardoso. Aquilo durou durante todo o primeiro mandato do Lula e até metade do segundo mandato, foi um período longo de ortodoxia econômica no Brasil. A Dilma assumiu, acharam que ela ia arrebentar com a economia, também não arrebentou. A economia veio arrebentar, na verdade, na campanha de 2014. Aí sim houve um problema sério, ela queria se reeleger, e alguns dos princípios que vinham sendo seguidos há 11 anos foram momentaneamente abandonados. O Temer assumiu, voltou aos princípios de novo, porque o Meirelles foi o ministro da Economia do Temer. Então, se nós formos analisar, com exceção de metade de 2014 e 2015, quando a Dilma realmente estragou o modelo econômico, tirando esse pequeno intervalo, ao longo dos últimos 20 anos, o Brasil teve uma política econômica bastante estável, mesmo quando comparado com outros países. Mas essa porrada não era melhor o Meirelles lá, não? Talvez. O Meirelles é um cara bom, ele entende das coisas. Eu gosto dele. Mas o Guedes é bom também. Agora, o que nós temos que olhar é o seguinte: se eu passei por tantos governos diferentes e a política econômica se manteve razoavelmente estável ao longo desse período todo, a impressão que nós temos é que a sociedade brasileira e a elite brasileira, que é quem governa, já entendeu que nós não queremos voltar para a hiperinflação, que nós não queremos voltar para planos econômicos, que nós não queremos voltar para a heterodoxia de tabelamento, de tablitas, etc. Quer dizer, isso tudo é um período superado. O Brasil, do ponto de vista de políticas econômicas, tem sido um país bastante estável ao longo das últimas 2 décadas. Eu percebo isso. Como muita gente percebe, isso acaba virando uma vantagem competitiva para mim como investidor. Eu vou tirar proveito disso. Então, eu costumo dizer para quem tem conversado comigo ultimamente o seguinte: meus amigos, nós somos um povo trabalhador, empreendedor, bem-humorado, otimista. Não percamos isso. A política passa, nós ficamos. Vamos fazer o que nós sempre fizemos. Eu não acredito nos políticos, eu acredito em mim, acredito no poder do trabalho, é o que eu fiz ao longo da minha vida inteira, acredito nos resultados do trabalho bem feito, com dedicação, com racionalidade, motivando as pessoas que estão com você. Sejamos parte da solução e não do problema. Os problemas passam. O que fica, o que sobra é a dedicação, o trabalho sério, o investimento bem feito. Isso permanece. E, felizmente, o Brasil é muito rico nesse aspecto. A gente esquece de dizer, por exemplo, o seguinte: o agronegócio brasileiro alimenta mais de 1 milhão e 200 milhões de pessoas no mundo. O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. Nós temos coisas boas acontecendo também. Então, a nossa tecnologia no agro é ímpar. Nós somos líderes de high-tech, de agronegócio no planeta. A nossa produtividade aqui na soja é melhor que a dos Estados Unidos. Nós somos o maior exportador de soja do mundo. Os Estados Unidos são o segundo, bem atrás. Então, por que isso? Porque nós temos talento, nós temos capacidade, nós somos empreendedores sérios. O Brasil tem coisas boas também. Nesse momento... No próximo programa, aceitando uma ideia sua aí que a gente conversou, eu estou pensando em trazer o Marcos Fava aqui para conversar com a gente, porque afinal de contas tem o agro, né? Ele é o líder intelectual do agro no Brasil. Pois é, deveria ser ministro também. Agora, perguntando aí, trazendo um pouco de provocação aí, porque eu não gosto muito de que as coisas fiquem mornas, né? Eu prefiro que a gente consiga estimular um pouquinho outras veias aí do nosso corpo.
Tradicionalmente, o Brasil ele tem sido muito bem sucedido em eleger vices, né? Agora, os titulares das pastas nem sempre são os melhores cotados. Eu me lembro que os últimos presidentes, sempre o vice era muito melhor que o presidente, era impressionante, né? Tirando o Fernando Henrique, que talvez estivesse muito melhor que o Marco Maciel ali no primeiro momento, mas quando a gente vai falar do Lula, se a gente olha para o José Alencar, é um outro nível, né? O José Alencar tem um outro nível de postura administrativa. A Dilma reverteu ali para o Temer, quando pegou a paçoca, pelo menos na área econômica, desenvolveu bem. Antes disso, o Collor teve aí o Itamar, que trouxe o plano real, né? Que de certa forma desempenhou muito bem do que o seu antecessor. E não dá para falar muito do anterior, porque o anterior era vice, né? Então, ele já assumiu o vice direto, não teve como assumir. Vocês acham que isso reflete um pouquinho da imaturidade da democracia brasileira? Ou vocês acham que é um processo de aprendizado? O que vocês acham a respeito disso? Queria jogar a bola para a Karen, uma vez que a Karen está mais próxima de um modelo americano, é bem diferente do nosso. Eu diria que o nosso modelo brasileiro é uma democracia mais... como é que eu vou tentar dizer isso sem ter que me explicar muito? É uma democracia mais efetiva do que os Estados Unidos, e efetiva, inclusive, porque quando a gente olha para o governo, a gente olha e fala assim, nossa, é o brasileiro típico que está ali, né? Nós temos uma representação real, é a maior democracia do mundo mesmo, porque aqui o povo está representado no arquétipo daqueles que os representam. E isso você pode ver que estado por estado é muito verdade também, né? O João Dória é, de certa forma, um arquétipo do paulista, né? O Bolsonaro, ele hoje representa ali aquele brasileiro médio com todas as suas imperfeições e, de certa forma, com outras qualidades, talvez, se é que dá para a gente pensar dessa forma. Nos Estados Unidos, eu não sei se é dessa forma, mas o que você acha, cara, em relação... você acha que a nossa democracia brasileira, comparando com vocês, tem sido efetiva na solução dos nossos problemas ou está criando mais problemas? Olha, os Estados Unidos não é uma democracia, é uma república, né? A gente não é um país democrático, por isso que nas eleições, inclusive, a gente tem o colégio eleitoral, onde só determinadas pessoas votam. O povo vota, mas é seletivo. Então, o modo a economia dos Estados Unidos não é democrática como o Brasil. No Brasil, o problema, como o outro, eu esqueci o nome dele, qual que é o nome dele? Saulo. O Saulo estava falando, o Brasil é riquíssimo. O Brasil não precisa da China, o Brasil não precisa de ninguém. O problema do Brasil é realmente como que se governa. Eu não sou PT, mas o Lula estava no caminho certo se ele não tivesse going to bed with the corruption. Traduz aí, o Christian. O Lula fez um erro em entrar com a corrupção, né? Se não fosse isso, a economia do Brasil estaria tão bem quanto a dos Estados Unidos. Então, o Lula estava no caminho certo. O Bolsonaro, ele tem boas intenções. Eu quero acreditar que ele tem boas intenções, mas ele não é a pessoa certa para levar o Brasil onde o Brasil precisa estar. O Brasil tem terra, o Brasil tem petróleo, o Brasil tem todos os materiais necessários para não depender da China. Todo mundo depende da China. Aqui nos Estados Unidos a gente depende da China, porque tudo é manufactured, tudo é fabricado na China. O Brasil não precisa. Eu concordo com você que a gente tem quase tudo, a gente só não tem muita educação, né? Então, o problema do Brasil, até isso, o povo brasileiro é muito, como é que eu vou pôr isso aqui? Muito influenciável, entendeu? Então, esse é um problema. E agora com as redes sociais, se você vê um vídeo do YouTube lá, todo mundo começa a acreditar naquele vídeo. Então, isso
Isso já não acontece nos Estados Unidos. Cada um é mais individualista. No Brasil, é uma cultura assim de... todo mundo pensa igual, entendeu? É bem diferente isso. Quando eu comecei a morar aqui, o pessoal é bem individualista. Por exemplo, o pessoal de Nova York é bem diferente do pessoal da Flórida. No Brasil, eu não sei agora, mas quando eu morava lá, o Brasil era um Brasil só. Todo mundo pensava igual, todo mundo agia igual. Aqui não, aqui é bem individualizado. Cada estado faz as coisas de acordo com como eles acham que tem que fazer. O estado de Nova York não faz exatamente as coisas como faz aqui no North Carolina. Então, é um país que é individualista. É o contrário do Brasil. Sim, agora eu queria passar para o Bufa dizer para mim o que ele acha da democracia brasileira e da nossa incrível habilidade de eleger governantes que recuperem a credibilidade do Brasil. Então, né, tem aquela frase, pobre do país que precisa de líderes, né? Mas, infelizmente, no sentido de que a gente tem, de que, na verdade, talvez, assim, numa situação que... Eu queria começar por uma situação que a Karen colocou, que é no seguinte sentido. O Brasil, ele é bastante plural no sentido das nossas diferenças, mas, evidentemente, o povo brasileiro, eu acho que ele tem um espírito muito mais comunitário do que o povo americano na questão do individualismo, tá? Isso talvez, né, eu acho assim, partindo de um princípio de que eles são, assim, de uma matriz protestante, o individualismo ali dentro dos Estados Unidos é bem mais presente do que, de fato, né, dentro do Brasil. Tá? Então, nós temos uma das nossas dificuldades que nós temos em atender a nossa democracia, né, é evidentemente a nossa pluralidade. Tá? É um conjunto de interesses muito grandes representado num Estado federalista gigante, tá? Que necessariamente desse tamanho de maneira artificial, porque a gente é um Estado, mas não é nação. Mas aí eu vou no sentido de que você estava dizendo, Christian, e eu acredito nisso, que democracia é uma questão de maturidade, entendeu? Os nossos processos democráticos, eles foram rompidos diversas vezes, né? Naquilo que alguns costumaram a dizer com o tempo que é uma república de bananas, né? Veja bem, acho que são 7 ou 8 constituições, entendeu? Dessas, metade delas são outorgadas. Quando você pega, por exemplo, democracias consolidadas, como a americana, a francesa, né? São democracias que, por exemplo, têm a mesma Constituição há sei lá, séculos, tá certo? Então, nós temos rupturas do processo democrático que necessariamente não crie a confiança, a expectativa democrática que o nosso povo teria. Mas, no sentido geral, o que a gente vive hoje, né? Hoje a gente vive, em termos de democracia liberal no mundo inteiro, uma crise de representatividade, tá? Guardadas as devidas diferenças, né, das culturas dos países, tá? Nós temos um problema entre o político e o representado, que o político não está mais... O representado não está mais se sentindo representado pelo político. E isso é um problema que nós vamos ter que enfrentar necessariamente. Por quê? Porque é o que vai gerar uma desconfiança na nossa sociedade e nas instituições. Isso pode gerar uma série de problemas, né, que o Durkheim definiu como anomia social e o Marx definiu como revolução. Tá? Nós podemos ter processos de instabilidade se, de repente, por exemplo, a nossa democracia não encontrar fórmulas e conseguir corresponder ao que os eleitores estão esperando. Os nossos políticos, de maneira geral, são extremamente personalistas, preocupados com a carreira política deles, certo? E necessariamente o povo não está sendo representado. Isso é uma situação que não é um caso só de Brasil, é um caso das democracias representativas. E nós vemos vendo o seguinte, né? Eu entendi o que você quis dizer, Bufa, como que se, na verdade, o povo não está sendo representado nos seus interesses, nas suas necessidades, mais dos seus interesses, nas suas necessidades. Acho que o nosso buraco é até um pouquinho mais embaixo, com perdão da expressão, porque é o seguinte, o povo brasileiro não tem educação suficiente para saber o que ele precisa, isso que é o pior de tudo, porque aquilo que ele imagina que ele precisa vem de uma necessidade de satisfação momentânea que não contempla a visão de futuro.
E o estranho é que o Brasil sempre foi visto como o país do futuro. Eu tenho um amigo, o Esteban, professor da Universidade de Oviedo, na Espanha, ele me diz o seguinte: Christian, não se preocupe, o Brasil é o país do futuro e sempre o será. Olha só essa frase, que frase para nos colocar medo demais, né? O Brasil é o país do futuro e sempre o será. Por quê? Porque nunca vai chegar o futuro do Brasil, ele sempre vai ser o país do futuro. E aí eu queria ouvir do Saulo, que é uma pessoa otimista por natureza. O Saulo é um cara muito otimista. Sempre que eu falo para o Saulo, oh, isso aqui vai dar merda, ele, não, você não está vendo o lado bom da coisa. Ele sempre tenta me tranquilizar. Às vezes funciona, às vezes não. Mas eu queria saber dele, o que ele acha em relação da democracia brasileira como solução dos nossos problemas. Uma vez que a gente está vendo aí se agigantando, até o próprio presidente participando de movimentos antidemocráticos, quem sabe até aí ensejando que há uma possibilidade de um autogolpe, não sei. Saulo, o que você vê disso? Christian, eu concordo com o que o Marcelo, a análise que o Marcelo fez, que nós temos a democracia, no caso brasileiro, nós temos um problema externo e um problema interno. O problema externo é uma crise, de fato, da democracia representativa, mundialmente falando. A democracia, nós temos que entender que ela é um modelo ocidental. A democracia liberal, com livre mercado, é uma invenção da Europa, que se expandiu para as Américas, acabou sendo assimilada pela Ásia, o Japão, a Coreia do Sul e hoje até a China. Com matizes. Esse problema da crise da democracia ocidental é um problema, na verdade, da crise da democracia representativa. Usando a frase do Marcelo, que é grande felicidade. O povo, de uma maneira geral, seja na França, nos Estados Unidos, no Canadá, na Espanha, na Itália e no Brasil, o povo não está se sentindo representado mais pelos seus representantes. Então, é uma crise de representação democrática. Essa crise se acentua com um caso único de sucesso no planeta, que é a China. E a China não é uma democracia ao estilo ocidental. A China é um país autocrático, oficialmente ainda comunista. O Xi Jinping, que é o líder chinês, fez uma modificação recente na Constituição para se perpetuar no poder, então ele virou agora mandatário ad eternum da China. Ele é um sujeito que tem uma visão expansionista mundial, que é uma novidade, porque a China nunca foi expansionista ao longo dos seus milhares de anos de história. Então, de repente, você tem uma China autocrática e expansionista com enorme sucesso econômico, enquanto que as democracias originárias, são as democracias europeias, elas estão numa crise danada política e econômica. Então, há uma tentação de movimentos direitistas de dizer, gente, tá na cara que o modelo da China é que tem que ser copiado. A Marine Le Pen, na França, é isso que ela está dizendo. Gente, esquece, democracia representativa não funciona mais, nós temos que seguir o modelo chinês. O Vladimir Putin, a Rússia fica na Europa, o Vladimir Putin já está mais do que convencido que o modelo a ser seguido é o modelo chinês, e ele está seguindo. Então, de repente, o novo parâmetro a ser copiado não é mais a democracia britânica, a democracia francesa, a democracia republicana dos Estados Unidos. O novo modelo a ser copiado é a China. Esse é um problema. Aí, esse é o problema externo. Agora, nós temos um problema interno também. Mas eu estou falando dos problemas, como você disse que eu sou otimista, eu também vou falar da solução. O problema interno é um problema que está relacionado à enorme expansão das redes sociais. Por quê? Porque as redes sociais, elas significam, a rigor, a substituição da democracia representativa pela democracia direta. É o velho sonho dos gregos. As redes sociais são o que era a ágora nas cidades e estados gregas do período clássico, onde o povo, o que eu digo, era o povo que contava, né? Então, o povo que contava, os escravos não contavam, se reunia na ágora no final da tarde para debater os seus problemas e tomar as suas decisões. Não tinha prefeito, não tinha governador,
não tinha presidente, isso foi antes de Alexandre, obviamente, e assim tocavam a vida, e tocavam muito bem, com a chamada democracia direta. O que nós estamos vendo nas redes sociais? Você cria um enorme grupo de seguidores nas redes sociais, debate os problemas com esses seguidores e começa a fazer aquilo que os seguidores estão pedindo que você faça. Aí você não precisa mais da intermediação nem do Poder Legislativo, nem do Poder Judiciário, você está fazendo democracia direta. Obviamente, isso é um espelho da crise da democracia representativa. E isso explica muito da situação complicada política que nós estamos vivendo no Brasil atualmente. O atual governante substituiu a representatividade democrática pela democracia direta. Ele ouve não o Congresso, Poder Legislativo, ou o Judiciário, Poder Judiciário, ele ouve as suas redes sociais diretamente. Gestão pelo Twitter. Esse é o problema. Agora, qual é a solução? A solução é aquela que eu já coloquei anteriormente. Nós temos que olhar menos para a política, já que a política é o problema, já que os governantes, sejam os prefeitos, os governadores ou o presidente e os seus ministros, são o problema. Deixemos de olhar para o problema, porque o problema está aí, vai continuar existindo, com mais intensidade ou com menor intensidade, a política não vai acabar. E olhemos para o que nós podemos fazer. Eu não tenho como escolher quais serão os deputados. Mal é mal, eu consigo escolher um. É aquele que eu voto. Mas existem outros 512 que eu não votei, que estarão lá. Se eu for ficar esperando esse pessoal decidir o que eu posso ou não fazer, eu vou perder a minha vida esperando. Então, o que eu vou fazer é arregaçar as mangas, acreditar em mim, na minha capacidade, na capacidade que eu tenho de convencer pessoas ao meu redor de seguirem junto comigo e criarmos a massa crítica suficiente para empreendermos, investirmos, retornar o investimento que fizemos, produzirmos riqueza, distribuirmos riqueza. Esse é o único caminho que eu vejo. E, felizmente, para nós brasileiros, a maior parte do povo brasileiro pensa dessa forma. Embora nós tenhamos, sim, esse aspecto gregário que a Karen colocou, que ela se lembra de quando ela ainda morava aqui, mas o brasileiro também tem esse espírito individualista do empreendedorismo, de querer fazer as coisas acontecerem. Isso está aumentando com as novas gerações, porque as nossas novas gerações estão chegando à idade produtiva num período em que nós não temos mais a CLT getulista para proteger, não temos mais aquele guarda-chuva de cargos públicos que eram fartamente oferecidos por todos. Estamos numa época que, em algumas cidades, até hoje ainda é assim no Nordeste, se você pegar São Luís, no Maranhão, pegar Natal, no Rio Grande do Norte, você somar o total de funcionários públicos do município, do Estado e da União, nesta cidade, que é a capital desses estados, dá mais de 60% da população produtiva. Ou seja, uma dependência excessiva do Estado. E aí a política fica importante porque o cara depende da política. Agora, quando você começa a olhar para os estados do Sudeste e do Sul, essa realidade já não existe mais. Você começa a perceber que as pessoas... E hoje, recentemente, eu recebi um estudo a respeito da comunidade de Heliópolis, em São Paulo, que é a antiga maior favela do Brasil, que hoje já não chamam mais de favela, porque você chega lá e você vê que não é mesmo mais uma favela. O que tem de microempreendedor ali dentro, com novas ideias, é um dinamismo, é uma situação, pessoas que não tiveram o grau de educação que o Christian colocou. O brasileiro não é um povo educado. Se nós considerarmos educação formal, eu até concordo. Mas se nós considerarmos educação de vida, eu acho que o brasileiro, sim, o brasileiro está se educando na marra, porque tem que lutar pela sobrevivência. E as redes sociais, nesse ponto, ajudam, porque ele começa a ver que o vizinho criou um sitezinho de internet, conseguiu um monte de filiado, começou a ganhar dinheiro. Ali no Heliópolis, tem empreendimentos criados há menos de um ano que já estão produzindo receita bruta de 35, 40, 50 mil reais por mês.
o cara já conseguiu empregar informalmente, o nome do nosso programa aqui, é Economia Informal, não é isso? Mercado informal. Aproveitando o gancho aí, então, do mercado informal... O cara é um empresário informal e já criou 7, 8, 10, 12 empregos informais no negocinho que ele montou. E está ali ganhando dinheiro, produzindo e indo em frente. Ô, Saulo, para aproveitar esse gancho, a Juliana Rodrigues, que nos assiste, mandou uma informação assim, ó, boa noite, como está o trabalho informal em Ribeirão Preto? Vocês acham que as áreas de ambulantes vão aumentar depois da epidemia? O que vocês acham que vai acontecer com o mercado informal de Ribeirão Preto? Aquele que não paga imposto ainda, e de certa forma, o que a gente teve de recuperação dos impostos não pagos pelo mercado informal nos governos anteriores, eu sinto que a pejotização ainda não conseguiu recuperar todo o potencial de pagamento de imposto que poderia ser recuperado. O que vocês acham que vai acontecer a partir da epidemia? Posso começar a responder, Cris? Claro. Só para dizer o seguinte, esse é um outro equívoco que nós temos no Brasil, dizer, o microempreendedor não paga imposto, tem que acabar com isso, isso é renúncia fiscal. Olha o absurdo, dizer que o microempreendedor não pagar imposto é renúncia fiscal. Ora, se ele está pagando o MEI, se eu não me engano, dá 4,5% de imposto, ou o Simples, que dá 6,5%, ou o Super Simples, que, enfim, o outro, que é o lucro presumido, que dá 12% ou 13%. Ora, antes dessa formalização com MEI, com Simples, Super Simples, esse pessoal não pagava era nada. Eles trabalhavam na mais absoluta informalidade. Então, esses programas não foram criados para reduzir a arrecadação do governo, ao contrário. Eles foram criados para aumentar a arrecadação dos governos e aumentou. Os informais não pagavam nada, porque eles eram 100% informais, agora eles são 90% informais, ou 95% informais. Então, o que houve foi um aumento de arrecadação. Nós não podemos olhar para esses abençoados microempreendedores e queremos que eles sejam tributados igual à empresa normal. Nós vamos matar. É uma tendência agora, né? O discurso do governo é esse. O discurso é esse, é dizer, não, isso é renúncia fiscal, mas como? Eu não renunciei nada, eu não ganhava nada, eu passei a ganhar um pouco. Então, na verdade, eu tive um aumento de arrecadação. Ao tributá-los com 4,5%, 6,5%, 11%, eu aumentei a arrecadação, porque antes não pagavam nada. Eles eram 100% informais. Então, só faltava agora a gente querer tributar em igualdade de condições aquele que está nascendo. Nós não podemos fazer isso. Aliás, o atual governo se elegeu com uma oratória voltada para a redução dos impostos, né? Pelo menos é aquilo que trazia ali na maleta do Guedes, e todo mundo ficou muito otimista em relação à redução de impostos. E eu imagino que eles tinham esse discurso por conta do imposto brasileiro ser muito focado no imposto sobre consumo e menos focado no imposto de renda, né? Eu queria passar para a Karen um pouquinho, se você me permite, porque o modelo americano me parece muito diferenciado em relação a isso, né? Existe sim imposto sobre consumo, mas ele não é tão pesado quanto o imposto de renda. Quanto que é o imposto de renda aí, Karen? Dependendo de... se você estiver ouvindo um barulho, é o meu cuckoo clock. O imposto aqui é baseado em quanto você ganha, né? Entre 25%, pode ser 10%, 15%, 25%. Vamos contar 25% é o imposto médio que a gente paga por paycheck, cada vez que você recebe... Mas tem que contar as alíquotas, né? Porque aqui no Brasil você vai pegar 27,5%, por exemplo, a partir de uma alíquota. Então, o que tem abaixo não tributa, só o que tem acima. Aí tributa tudo, né? Então, 25% para pessoa física, né? Pessoa jurídica, por exemplo, empresas, aí eu não sei, mas eu acho que é 30%. Parece que foi reduzido para 20%, Karen. E o último problema por conta disso.
Mas o imposto sobre consumo aí, você tem ideia, Karen, de como é que fica? Aqui nós temos... Quando a gente compra alguma coisa, tipo assim, vai no supermercado, quanto que a gente paga de taxa? É isso que você está perguntando? Isso. Aqui, depende do estado. Aqui no estado de North Carolina é 8%. 8%. Aqui no estado de São Paulo é de 14% para cima, né, Saulo? O Saulo que... Depende, né? É classificado por produtos. Tem, por exemplo, na energia elétrica é um absurdo, se eu não me engano, é mais de 20%. 20% ou 22%, é um absurdo. Então, aqui nos Estados Unidos é um menos. imposto só. Não, a gente não paga um imposto diferente para eletricidade, imposto diferente. É 8% todos os produtos. É flex, todo mundo paga igual. Para vocês verem, a diferença de base é o seguinte, todo mundo sabe que o imposto de renda, ele é mais equânime, porque ele tributa na porcentagem da renda, mas o imposto de consumo, ele tributa todo mundo do mesmo jeito. O mais pobre paga igual o mais rico, é um absurdo. Sim. Exatamente. E no Brasil isso mesmo. Justificado esse tipo de imposto de consumo, porque ele está em toda a cadeia produtiva. Isso. E aí ele vai modificando o preço das coisas, né? Em cada etapa ele vai incidindo. Exatamente. Gente, nós não temos mais tempo, eu vou ter que encerrar com vocês. Adorei a participação de vocês dois. Karen, muito obrigado por ter topado mais essa maluquice minha. Tá? A Karen já deu uma aula nossa dando uma palestra, só que em inglês, né? Porque os alunos eram alunos estrangeiros, então ficou mais fácil. Mas eu sei que você está se virando muito bem no português, parabéns, está indo perfeito. E Saulo, obrigado pela disponibilidade, eu sei que você está até agora aí no seu escritório, já estava na hora de voltar para casa já, principalmente nesse tempo aí de coronavírus, é bom sempre estar perto dos queridos, sempre. Tá? Muito obrigado. Estou com a máscara aqui, estou sozinho no escritório agora, então estou sem a máscara, mas agora eu vou sair e vou ter que colocar a máscara, prevenção. Vai certinho. Meninas, obrigado aí pela participação, ficou jóia o formato, tá? Adorei. Vamos tentar conversar sobre o formato, vamos aferir aí os nossos resultados mais tarde. Bufa, obrigado pelas sempre pertinentes participações e espero que todo mundo tenha gostado aí desse bate-papo. Eu pensei que ia sair mais pancadaria, pensei que ia sair dedo nos olhos, essas coisas mais, mas não, eu vejo que todo mundo aí está muito no ambiente do programa, que era fazer uma coisa mais informal realmente, para que todo mundo pudesse entender e, de certa forma, se entender, que é mais importante. Tá bom? Gente, muito obrigado aí. E bom retorno para cada um de vocês. A Karen não, eu acho que está em casa já, né, cara? Eu estou em casa, Estou em casa, eu não saio, eu quero sair. Eu pedi para o meu boss, para o meu gerente, quando que eu posso ir para o site? Ele falou, sem previsão. A gente acho que vai ficar working from home, fazendo home office forever, para sempre. Qual que é a sua cidade aí? Eu moro em Charlotte, na Carolina do Norte, North Carolina. Legal. Gente, obrigado. Meninas. Obrigado a Karen, obrigado ao Marcelo, ao Christian, especialmente a Isabela e a Eduarda, que nos ajudaram aí com o suporte técnico também. Foi um prazer participar e todos tenham bons tempos aí. Muito obrigado. Valeu. Até mais, pessoal. Bye. Valeu, até mais.